Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um trabalho em nome do Centro Espírita Caminho do Evangelho. E pedimos a todos que acompanham esses trabalhos para que deixem o like nos vídeos, para que se inscrevam no canal e para que compartilhem com o máximo de pessoas possível para fazermos uma grande corrente de informações úteis, informações de amor, de fé e de esperança. E para a condução do trabalho dessa noite, eu estarei aqui, meu nome é Débora, e trouxe como tema para ser abordado a beleza oculta da dor. Como inspiração, trouxe um texto que se encontra neste livro, Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através das mãos de Chico Xavier. O nome do texto é Joana de Cusa, e eu peço licença para fazer a narrativa do texto com as minhas próprias palavras. Joana, uma mulher de nobre caráter, de bom coração e de muita fé, estava sempre presente ali em volta do lago de Cafarnaum, onde o mestre fazia as suas pregações, para ouvi-lo de todo o coração. Casada com o senhor de Cusa, um homem que era o agente do rei Herodes Antipas, tinha um cargo de confiança. Era um homem muito duro, cruel, arrogante e não compartilhava com as ideias de Jesus. E também não queria muito saber de quem compartilhava com elas. Por este motivo, Joana sofria grandes amarguras e dissabores em sua alma, porque o seu lar não estava em harmonia. E em uma oportunidade procurou Jesus para ter uma conversa, para dividir essas dores, esses dissabores e essa angústia que trazia no peito. Enquanto o mestre estava na casa de Simão Pedro, e ela, sabendo disso, foi lá para conversar com ele. Jesus a atendeu. E depois de uma longa exposição de suas dores, amarguras domésticas, que Jesus a ouvia atentamente, então Jesus respondeu a ela: Joana, Deus é um só. Ele é o nosso Pai e só há uma fé para a nossa relação de amor com Ele. Todos os templos da terra são de pedra e que servem somente para os hábitos exteriores dos vícios terrenos e humanos. Eu vim para plantar o reino de Deus no coração dos homens. É no coração dos homens que terá o reino de Deus. Teu esposo não te compreende? Não tem problema. Um dia ele te compreenderá. Ele é leviano e indiferente com os seus sentimentos? Ama-o a si mesmo, Joana. Não são os sãos que necessitam de médico. Não estaria ligada a ele se não houvesse alguma razão verdadeira. Servindo a ele com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus em sua vida. E tu, se conheces o Evangelho, deve amá-lo ainda mais, Joana. E Joana, mais aliviada, mas ainda com a cabeça cheia de questionamentos, pergunta ao mestre: mas não devo eu impor os vossos princípios a ele, para que ele se aproxime do reino de Deus, mestre? Eu tenho muita dificuldade no meu ambiente doméstico, que não é recíproco. Cristo sorriu e disse ainda: Deus, Joana, não impõe suas ideias e o seu amor aos tiranos da terra, nem extermina as paixões de ninguém,
Ele apenas transforma através de entendimento e esclarecimento no momento oportuno, porque cada um tem o seu tempo. Joana, seja fiel a Deus, ama o teu companheiro, não perca tempo com discussões inúteis, trabalha também em silêncio. Esforça-te, Joana, em silêncio. Volte ao seu lar, ame teu companheiro com o material divino que tem nas mãos. Dá-lhes uma vida de sabedoria e de amor. Joana de Cusa experimentava um grande alívio na alma e no coração, e Jesus ainda lhe enviava as últimas palavras: vai, filha, e seja fiel. A partir daquele momento, Joana experimentou na alma a claridade da resignação. O que era ser resignada diante do amor divino que Jesus apresentava? Sempre pronta para o trabalho no bem, dedicada, generosa, e em meio à generosidade e sacrifícios, ela foi levando a vida. E depois de um tempo, os céus lhe presenteou com um filhinho. E a essa altura, então, os seus trabalhos se redobraram. Anos se passaram, esforços se multiplicaram em fé para Joana. E depois de um determinado tempo, começam então as perseguições políticas que desabaram sobre o seu companheiro. E ele, perdido e torturado em suas ideias de ódio e de vingança, pelas dívidas contraídas e pela vaidade ferida, acaba não suportando e volta à pátria espiritual, em dores e gemidos. Joana agora se encontra viúva, continua sua caminhada, suportando os dissabores da vida, mas fiel e servindo sempre, trabalhando sem murmurar. O conforto material já não faz mais parte da sua vida, e ela agora se vê sozinha e com filho para criar. Então ela se dedica a criar filhos de outras famílias e também a trabalhos domésticos, a fim de que não falte o pão na mesa para o seu filho. Mas ela não se queixa. E agora o peso da idade e da transformação física já pesam em si. E ela continua no trabalho. No ano de 68, as perseguições aos cristãos ficam cada vez mais devastadoras. E os espetáculos do circo mais sucessivos. Circo era um local onde eles faziam as grandes apresentações de matança dos cristãos. Então era um lugar que realmente se apresentava como uma arena de circo, e ali no meio estavam os postes onde eles amarravam os cristãos e faziam uma bela fogueira para que todos morressem queimados. E naquele dia, então, encontramos uma idosa amarrada àquele poste, e junto a ela um jovem moço seminu, que era o seu filho. Joana de Cusa está prestes a enfrentar a queima dos cristãos. Amarrada àquele poste, ante o vozerio do povo que ordenava as flagelações e exclamavam: abjura, abjura, que era justamente quando ela tinha que negar a Cristo. E aquele executor das ordens imperiais, que olhava de forma cruel e sombria para ela, perguntava a ela: abjura, abjura, e ela silenciava.
Naquele momento ela contemplou o céu sem queixa e sem murmúrio, quando escuta o primeiro açoite que vibra sobre o rapaz seminu, que exclama em lágrimas, dizendo: repudia Jesus, minha mãe, repudia. Não vê que perdemos? Abjura por mim que sou o teu filho. E Joana, pela primeira vez, corre pelos seus olhos uma fonte de lágrimas inesgotável. Aquelas rogativas do filho são como espadas que retalham o seu coração em pedaços. Joana sente muita dor. E ouve os gritos do povo à sua volta dizendo: abjura, abjura, abjura. Naquele momento, Joana recorda de toda a sua existência. O lar risonho, o desgosto doméstico, as emoções maternais, o fracasso do esposo, as alegrias, as tristezas, as frustrações da vida. Mas recorda também de Maria, mãe de Jesus, que vendo o filho crucificado no madeiro infame, soubera conformar-se com os desígnios divinos, aceitando com uma dor que rasgava o peito. E lembra também das últimas palavras de Jesus naquela noite na casa de Simão, que dizia: vai, filha, e seja fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, olha para o filho de uma forma doce ainda e diz: cala-te, meu filho, cala-te. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E com aplausos delirantes do povo, incendiavam achas de lenhas em resina inflamável, e em poucos instantes as labaredas subiam e começavam a tocar o seu corpo, envelhecido e frágil. Os algozes cercaram a fogueira, e um deles, dando gargalhada, olhou para os olhos de Joana e diz: o teu Cristo só ensinou-te a morrer? E Joana, lúcida e com olhar doce, concentrada na capacidade de resistir tamanhas dores, conseguiu murmurar as suas últimas palavras, dizendo: não apenas a morrer, mas também a vos amar. A vos amar. Nesse instante, ela sente a mão de Jesus tocar em seus ombros e a voz doce e suave do mestre que dizia: Joana, tenha bom ânimo, eu aqui estou. Diante de tanta dor narrada neste momento, de uma vida que também não foi fácil, existia uma beleza oculta que ninguém era capaz de ver, quando o próprio Jesus vem em resgate do espírito dessa mulher, que viveu uma vida como todos nós vivemos, nos papéis em que estamos, como mãe, filha, esposo, marido, irmão, amigo, vizinho, e que temos as nossas amarguras, as nossas angústias, as nossas dores, mas que por trás disso existe uma beleza oculta, divina, para a nossa evolução e o nosso esplendor. Porque a dor, ela é relativa até certo ponto, porque às vezes para mim precisa doer muito para que eu realmente sinta, e o outro basta um sinal de uma pequena dor que já está sentindo. Mas a dor também, ela anivela. Todos nós
somos anivelados diante da dor. Porque um pai que perdeu um filho, um pai rei que perdeu um filho, é a mesma dor do que um pai que mora numa favela perder o seu. A dor de uma mãe que vive no Brasil, perder um filho, é a mesma da dor de uma mãe que vive nos Estados Unidos, na Suíça. A dor não tem raça, não tem credo, não tem religião, não tem fronteiras, não tem classe social. E ela também nos coloca em nosso devido lugar. Quando estamos no topo de tudo que achamos e de repente temos uma queda brusca e uma dor inigualável de alguma coisa que nos acontece, é quando ela diz: o seu lugar é aí. Menos humildade sempre. E nós vemos a dor e a beleza que está oculta em diversas situações do nosso dia a dia. E aqui vamos citar alguns exemplos. Se pensarmos numa vida que tem que reencarnar, há todo um processo gestacional. E no processo da gestação também existe uma certa dor. Mas a dor que eu quero chegar é a dor do parto. Para que haja essa vida, precisa existir um parto. E segundo as pesquisas científicas, em questão de dores, nós vamos ter a informação de que uma das maiores dores que um ser humano pode sentir é a dor do parto. As mulheres vão saber o que é isso. Mas se perguntarmos a uma mãe como foi o dia do nascimento de seu filho, ela não vai narrar a dor do parto. Ela vai narrar o momento em que ela viu o rostinho do filho pela primeira vez. O momento do choro. Ela vai narrar quando pegou o bebê no colo, quando sentiu ele perto ao seu peito. E o pai que está ali envolvido, está em volta, também vai narrar esse momento. Ela não vai se lembrar da dor, porque ela está conectada com a beleza oculta do processo. Quando o divino surge e ela consegue perceber. E também não deixa de ter um segundo, um terceiro filho, porque passou pela dor do parto. Porque o divino resplandece a tudo isso e se torna muito maior. Então nós temos uma beleza oculta de uma das maiores dores físicas que alguém pode sentir. Também podemos narrar aqui um casal que se planeja, que se casam, que organizam a sua vida em função de ter filhos. Eles querem ter filhos. E depois de um tempo de toda essa organização, eles resolvem então que é o momento de receber aquela criança no lar. Só que em todo o processo, para a tentativa de engravidar, eles descobrem que não conseguem, não vão poder ter filhos. Ambos são estéreis. Então, existe um processo de dor muito grande, porque até o momento eles só trabalharam para a chegada desse filho. Mas, depois de tudo isso trabalhado, resignificado, com certeza, se eles querem ser pai e mãe, e não só gestar, eles vão ser intuídos de que eles podem partir para um processo de adoção. Então, eles correm atrás desse processo de adoção. Existe uma dor, mas existe a esperança. E, por outro lado, nós temos a criança que está lá,
que foi rejeitada, abandonada, que sofreu os mais diversos abusos que nós podemos imaginar, e que muitas vezes ela já chegou a ser adotada e foi devolvida novamente, porque nós somos capazes disso. Tem um processo antes de realmente se firmar a adoção por completo. Só que nesse processo não suportam os desafios que uma criança nos impõe. Então devolve, como se fosse uma mercadoria que veio com defeito. Ah, não é bem assim, ela chora, grita, não é isso que a gente queria. Nós queríamos já pronta. Então tem mais dores envolvidas. Mas vai ser feito o reencontro do casal, de um homem que quer ser pai e de uma mulher que quer ser mãe, com uma criança que quer ser filho e precisa de um lar. Então existe o reencontro desses seres. E ali a beleza oculta do divino em nós. Porque o amor da mãe, de um filho que nasce de suas entranhas, é uma obrigação. Agora, o amor de uma mãe que acolhe uma criança que estava abandonada, ele tem que ser trabalhado, conquistado, ele é árduo e é de ambos os lados. Ele ressignifica tudo em nossa vida, porque ele é muito diferente. Ele precisa ser regado. Esse é a beleza oculta de um processo que muitas vezes nós não conseguimos entender. E nós podemos partir para coisas mais simples do dia a dia e que muitas vezes não paramos para pensar. Por exemplo, uma semente que vai brotar, existe uma arrebentação dessa semente. Nós simplesmente colocamos na terra, jogamos água e deixamos acontecer. Daqui a uns anos vai ser uma árvore, vai nos dar fruto, e o ano que não der muito fruto a gente ainda reclama. Mas biologicamente, divinamente falando, o processo é muito mais complexo do que isso. A semente entra na terra e ela tem que ser arrebentada, um processo de dor para que se brote aquilo. Mas ela vai crescer, vai gerar frutos, flores, vai gerar sombra, ela vai ser grandiosa, mas necessitou de uma arrebentação, de uma dor. E a beleza oculta é quando ela der os frutos, quando desfrutarmos da sua sombra, quando os pássaros vierem encantar com suas flores. Podemos falar de uma lagarta, uma pequena lagarta que vive a sua vida muito vagarosamente e que depois de um tempo encontra um lugar para colocar o seu casulo. E ali ela fica naquele casulo encasulada, entra para dentro de si. E fica ali num processo de 10 a 15 dias. E existe uma arrebentação depois disso, porque ela está formando as suas asas. E aquele processo de arrebentação até que saia a asa, leva-se quase que um dia inteiro para acontecer. E mesmo depois que as asas saem do casulo, ela fica ali um tempo, como que em posição de gratidão e como que se estivesse pegando coragem para lançar ao seu primeiro voo. É a beleza oculta da dor daquela arrebentação da borboleta. E podemos falar mais ainda aos nossos corações quando existe a perda de um ente querido. Agora, principalmente,
nesse período de pandemia, onde vemos tantas mortes acontecerem diariamente, algumas próximas, outras nem tanto, mas que trazem bastante pensamento, bastante dor. E podemos falar dos pais que perdem um filho por vários motivos, overdose, suicídio, acidente, assassinato, e que muitas vezes aos nossos olhos infantis conseguimos dizer que é uma injustiça. Mas não é injustiça. Deus é justo e bom. Ele não é só uma coisa ou outra. Ele é as duas junto. Justo e bom. Então não existe nada de errado. Tá tudo certo como tem que estar. E daí se pergunta, mas quando que essa dor vai passar? Eu respondo, só no momento do reencontro. Não existe como a dor de uma mãe que perdeu um filho passar. Ela não passa. É só no momento daquele reencontro, do abraço. E se existe saudade do lado de cá, existe também do lado de lá. Porque nós somos a mesma pessoa. Não mudamos porque desencarnamos. Não viramos anjos porque desencarnamos. Nós somos iguais. Só que não estamos mais na carne. Então existe saudade do lado de lá também. E o espírito que já teve que partir, ele também se prepara para esse momento do reencontro. E a melhor forma de honrarmos o espírito que partiu é sendo úteis na nossa vida. Sendo úteis, fazendo coisas boas, boas ações, ressignificando isso. Porque veja, a Joana, ela fez uma escolha de ir com dor mesmo a vida inteira. É assim, então a gente continua com a dor mesmo, não tem problema. Porque a dor ela vem porque é um processo natural do nosso autoconhecimento. Ela não é opcional. Mas o sofrimento, esse é opcional. Nós podemos optar em ficar ali, sentado, nos lamentando, porque somos coitadinhos e vítimas das situações. Isso é uma opção. A dor não. A dor ela vem porque já fizemos muitas coisas erradas, estamos em processos de resgate, de provas e expiações. É natural do nosso próprio processo evolutivo. Assim como a lagarta virar uma borboleta, é natural do próprio processo evolutivo dela. Somos lagartas. Então não existe como essa dor finalizar sem que haja esse reencontro. O que existe é a gente continuar a caminhada com a dor. Vamos junto. Assim como Joana, que só no reencontro com o Mestre é que soube realmente o que ele queria lhe dizer. E assim somos nós. E assim é a beleza oculta da dor, porque Deus trabalha em cada milésimo de segundo a nosso favor, porque o seu amor é infinito. Nós não sabemos o que é isso. Como é que alguém que tem um amor infinito vai prejudicar principalmente os seus filhos? Não existe isso. Que possamos em cada estado da nossa vida, em cada momento de dor, perceber a beleza oculta. E para finalizar, eu trouxe um texto que eu farei a leitura e já emendo com a oração para finalizarmos. Confia sempre. Não perca a tua fé em sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha.
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, isso permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Então vamos agradecer por esta oportunidade, por todos que acompanham o trabalho, pedindo a Deus a harmonia em nosso lar, em nossos corações, e que nossas atitudes estejam sempre banhadas de amor e de luz. Que Deus os abençoe e muita paz. Obrigada.